está aguardando aí algumas pessoas a mais que estão inscritas se conectarem. A gente já está iniciando, tá? Aguenta mais um pouquinho aí. Doutora Mona Lisa. Oi, Mona Lisa. Boa noite. Falou que é sono, ela está dentro. Vamos desestressar, né, Mona Lisa? Está sem áudio o seu. Mona Lisa, você está sem áudio. Agora te colocaram para ter áudio. Ativei. Ô, Clóvis, eu falei que a sua palestra eu paro tudo para poder assistir. Ah, O meu Clóvis Deus, que resposta, Mona sim. Lisa. Pensa bem, essa hora eu tinha que estar na academia. Onde é que eu estou? Senão, tá aqui, ó. Olha só. Muito bom, muito bom. Falou que é sono também, né, Luiz? Estou dentro. Temos que cuidar, né? Temos que cuidar do sono. Cuidar, importantíssimo. Né, Mona Lisa? Não, eu tenho um problema com sono. É meu negócio, eu acho que Você vai entender. Eu só vou resolver quando eu morrer, que eu vou dormir eternamente. É possível você cuidar dele antes. Você só tem que acordar para o sono. É muito sono, Clóvis. É muito sono, Clóvis. Né? 8 horas não é o suficiente, não, Clóvis. Tem que ser 12, 14, 16. Você vai ver isso aí. Nós vamos conversar sobre isso. Muito bom, muito bom. Meus colegas, vamos dar início, então, ao nosso evento de hoje. Felipe, desligar o áudio aí, né, da galera. Bom, pessoal, antes de tudo, boa noite a todos vocês. Meu nome é Luiz Cavalcante, para quem não me conhece, atual presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, e juntamente com a doutora Denise, que também faz parte da nossa diretoria, doutor Leandro, doutor Gustavo, os outros membros diretores, registrar a presença também da doutora Mona Lisa, conselheira do CRFS. Nós gostaríamos de, juntamente com todos os funcionários do Conselho de Farmácia, dar as boas-vindas a vocês a esse evento e desejar um 2021 muito melhor do que foi 2020, que a gente possa vencer os nossos desafios, né? Principalmente na área da saúde, com esse problema da pandemia que ainda está bem presente na vida de todo mundo e que nós não podemos descuidar, e os farmacêuticos estão de parabéns porque eles têm cumprido muito bem o seu papel como profissionais de saúde. Não podemos deixar de alertar também que a guarda não pode abaixar. A gente tem que continuar tomando todos os cuidados, né? Orientando a equipe que nós somos responsáveis, né? Sobre os cuidados, as boas práticas, a questão da higiene, de uso de máscara, distanciamento social, porque não podemos esquecer nunca que a farmácia e todos os estabelecimentos que a gente trabalha é um estabelecimento de saúde e que, por isso mesmo, né, deve dar o exemplo a todos. Bom, esse é o primeiro evento do ano. Esse evento do GT, do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica, que tem o Júlio César Mariano Farias, nosso colega, o doutor Júlio, como presidente desse GT de Farmácia Clínica. Agradeço a ele, assim, estendo agradecimento a todos os integrantes desse GT, que muito têm trabalhado e sempre traz para a gente ótimas palestras, né, que têm enriquecido muito o nosso conhecimento. E hoje, mais uma vez, nós temos o prazer de receber a presença, né, do Dr. Clóvis Aurélio Verflutti, que vai falar de um tema super pertinente e atual, que é a saúde do sono e a qualidade de vida. Muitos aí, né, têm perdido o sono por diversos motivos, né, sejam nós mesmos profissionais de saúde ou as pessoas que nos procuram, e a gente tem que estar capacitado a prestar uma orientação mínima a esse respeito. Gostaria agora de passar a leitura do extenso currículo do meu colega Clóvis, né? Clóvis, acho que vai tomar... Pode sintetizar, Luiz. Vou tentar aqui, é difícil, senão a gente gasta o seu tempo todinho no seu currículo aqui. Mas meu colega Clóvis é formado desde 1991
pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo, antigo Fafabs. Ele é especialista em farmacotécnica homeopática pelo Instituto Hahnemanniano, pós-graduado em plantas medicinais pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, tem MBA em gestão de pessoas pela FGV, pós-graduado em filosofia e psicanálise e finalizando a pós-graduação em neurociência do comportamento pela PUC. Ele tem várias formações técnicas. Já finalizei. Já finalizei? Já terminei. Já. Parabéns, então. Nosso currículo aqui está desatualizado. Mas parabéns, Clóvis. Mais essa conquista aí. E ele tem várias formações técnicas complementares, terapia floral, psicanálise clínica, programação neurolinguística, coaching, capacitação em psicopatologia e psicofarmacologia, terapia sistêmica familiar, experiência somática pela Associação Brasileira do Trauma, cura profunda, entre várias outras que, como a gente falou aqui, né, vamos ter que resumir um pouquinho, né, Clóvis? Senão a gente gasta todo o nosso tempo aí nesse currículo maravilhoso que você construiu ao longo da sua vida e que realmente é um grande diferencial. E até por isso que a gente promove esse tipo de evento aqui, né, para mostrar que é possível vencer, fazer cada vez melhor, fazer diferença na vida das pessoas, se a gente se capacitar para isso e buscar o conhecimento e aplicar esse conhecimento. Bom, pessoal, para começar, né, o último aviso que eu quero dar aí é que vocês, ao se logarem, né, no evento, através do Zoom, caso tenham se logado por um nome diferente daquele que você deu na hora da inscrição, avisa no chat, né, que você está presente, só se o seu nome estiver diferente, entendeu? Está lá Samsung, alguma coisa assim, e aí a gente não vai saber que você estava presente. A gente precisa fazer uma lista de chamada aqui, uma lista de presença. Então, se o seu nome estiver diferente, por favor, informe no chat o nome correto para a gente ter certeza da sua presença e poder emitir o certificado. Tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos dar início aí a essa primeira palestra do ano, já em comemoração ao Dia Nacional do Farmacêutico, que a gente comemora dia 20 de janeiro, com essa excelente palestra do Dr. Clóvis, para o qual eu passo a palavra, e desejo a você, Clóvis, uma excelente palestra aí, e a todos que vão participar. Parabenizo mais uma vez pela disposição de estar sempre buscando mais conhecimento. Fique à vontade, meu amigo. Então, vamos lá. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz, Denise, estamos aqui novamente, começando mais um ano que continua atípico, né? Nós já está ficando típico, nós já estamos tendo que nos acostumar a essa nova forma de nos relacionarmos, mas estamos conseguindo vencer esse desafio e criando novas oportunidades. O Conselho, a diretoria do Conselho está de parabéns e a equipe de funcionários, pois além desse momento no Zoom, essa fala estará disponível no YouTube, então o Conselho terá mesmo, já está tendo a mesma gravada, vai disponibilizar se você quiser assistir futuramente ou quiser indicar para algum outro colega que possa assistir. Como o Dr. Luiz já antecipou, muito desse conhecimento vem da minha prática nessa área de saúde mental. Também eu agradeço vários professores dessa última pós-graduação de Neurociência do Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e vários eventos que eu tive nessa área da neurociência do comportamento, como o BRAIN, que é um congresso brasileiro que aborda temas como a saúde do sono, e como a gente vem num crescente desde o primeiro momento, que no ano passado começamos, nós falamos da saúde mental, da importância do farmacêutico na saúde mental. Essa palestra está disponível lá no YouTube. E nós estamos em janeiro, o mês de janeiro é o mês branco, é o mês da saúde mental, é o mês, porque 1º de janeiro é considerado o Dia da Paz. Então, é um momento em que nós precisamos olhar para essas questões. Então, nós tivemos uma segunda oportunidade em que alguns possam ter estado junto conosco, falando
sobre ansiedade e depressão em tempo de pandemia, foi no final do ano passado, e hoje, como complemento, pouco complementar à de ansiedade e depressão, nós vamos estar falando da saúde do sono e a qualidade de vida. Observarmos um pouco melhor a importância dessa saúde do sono e como que isso vai impactar na nossa qualidade de vida. No passado, o sono é algo natural, ele está presente na natureza, mas está ficando algo bem complicado na nossa sociedade e vamos refletir um pouco nesse início. No final, nós teremos a oportunidade de conversar um pouco mais sobre esse assunto através das perguntas. Vamos, então... Ele precisaria desse... Talvez se fosse por aqui. Foi aqui desse. Então, nós passamos 1/3 de nossa vida, porque imagine-se, a grande maioria dorme aproximadamente 8 horas, então nós passamos 1/3 da nossa existência dormindo, ou pelo menos deveríamos passar. Só que muitas vezes nós estamos diminuindo esse tempo e não damos a devida atenção para esse período, essa fase. Algum tempo atrás, a gente sequer sabia direito e não se valorizava tanto esse momento do sono. Para termos uma ideia, quase metade da população brasileira tem queixas relacionadas ao sono, a maioria delas relacionada a hábitos inadequados na hora de dormir. Nós vamos refletir um pouco juntos que o problema do sono tem muita ligação com os hábitos, muito mais do que com a necessidade medicamentosa. Mas, como estávamos refletindo nas nossas últimas 2 falas, o farmacêutico ele tem que se deslocar a um pensamento apenas do medicamento para também olhar para o usuário, para a pessoa que o procura, tanto no consultório farmacêutico, onde eu atuo, quanto na farmácia ou em qualquer estabelecimento que o farmacêutico, como profissional de saúde, atue. E se nós temos quase que metade, agora com a pandemia, isso não deve ter ultrapassado a metade, nós devemos estar aí com nossos 60% ou mais com problemas relacionados à dificuldade do sono. Muitos que eu estou atendendo agora, que passam pela Covid com sintomas, ou com sintomas graves ou sintomas medianos, o temor, a ansiedade, toda a história do que viveram dentro do processo de tratamento, dentro das clínicas, dos hospitais, ou mesmo com os sintomas em casa. Se você não souber se cuidar, você pode levar isso para o seu sono, você pode gerar essa ansiedade incapacitante, você pode prejudicar ainda mais. No passado, as pessoas... antes de ir para o passado, é interessante olhar que o sono está presente nos animais, não só nos humanos. Nós vamos falar um pouco mais do sono REM, que é o Rapid Eye, que tem a ver com o movimento rápido dos olhos. Então, está presente aqui no morcego, está presente em vários animais. O ser humano tem 2 horas de sono REM, e em alguns animais tem menos de 1 hora desse sono REM, que é o sono mais importante para a nossa qualidade de vida, que nós vamos refletir um pouco mais. A gente só quis colocar essa ilustração para mostrar da importância do sono não só para o ser humano. Só que o animal, ele normalmente, quando nós não interferimos, ele consegue atingir esse sono profundo. Ele consegue sair do estado de ansiedade e relaxa, descarrega, distensiona, sai do estado de adrenalina e consegue atingir mais facilmente esse estado de sono. Já o ser humano,
ele tem essa dificuldade, muitas vezes, de atingir esse sono REM. Algumas pessoas têm pouquíssimo tempo de sono REM e sofrem as consequências disto. Vamos falar um pouco mais. Então, nos seres humanos, então, o sono precisa nos acompanhar durante todas as fases da nossa existência. Todos os seres humanos dormem e precisamos dormir todos os dias. Mas, Clóvis, e quando eu tenho que estudar para a prova, porque eu não estudei e deixei para a véspera? Então, você está num momento agudo de ausência de sono, você está numa privação de sono, e aguda, que poderá ter consequências, mas você pode buscar recuperar progressivamente o desgaste que essa privação te gerará. Nós vamos falar também das patologias mais para frente. Então, nas características do sono, o sono, geralmente, as pessoas precisam buscar uma postura, que é característica do momento de dormir. Essa postura nem sempre é igual entre todos. Algumas pessoas têm uma postura diferenciada, mas importa que busque uma postura que gere qualidade para o seu sono. Também espera-se uma diminuição ou que cesse os movimentos motores. Existem transtornos de movimento de braços, de pernas, que não conseguem, em que existe um distúrbio, em que os membros continuam se movimentando. Também isso pode acontecer por excessiva prática de exercícios físicos antes de dormir, em que a musculatura continua em movimento, em alguns casos. Também, no sono, existe uma diminuição da reatividade aos estímulos externos, quando a pessoa não está em estado de alerta, que em alguns casos que a gente atende, a pessoa não consegue diminuir essa reatividade por questões dos traumas que viveram. Então, a pessoa tem um sono muito leve e fica permanentemente como se estivesse preparado para que algo fosse acontecer externamente. Também, nós vamos falar um pouco da organização circadiana, do período de tempo, do horário em que as pessoas acabam dormindo. Tem pessoas que dormem mais cedo, outros dormem mais tarde. É importante conhecermos melhor a característica de cada um. Isso nem sempre nós podemos viver dentro de uma casa, o marido e a esposa, que têm comportamentos diferenciados nessa organização circadiana e que eles vão precisar chegar a um acordo, um consenso ou uma tolerância entre eles. Também o sono deveria ter uma fácil e imediata reversão ao estado de atividade quando necessário e nos promove uma capacidade autorregulatória. Ele favorece a todo um processo de autorregulação do nosso corpo. Então, uma pergunta que as pessoas, nem todo mundo sabe, mas por isso que a gente colocou: durante o sono, o cérebro descansa? Tinha-se uma ideia, e muitos ainda têm uma ideia, que se eu durmo e não penso, o meu cérebro desliga e eu descanso. Eu paro totalmente de pensar, porque eu não me lembro de nada que acontece. Alguns lembram de alguns sonhos, outros muito pouco. Tem pessoas que não se recordam de nada do que aconteceu nas 8 horas que dormiram, e tem uma ideia de que o cérebro deveria descansar. Vocês devem receber pessoas que trazem essa questão de não conseguirem relaxar, dormem, mas não relaxam, não conseguem chegar a esse sono reparador, mas não se lembram muito do que acontece. Então, é importante entendermos melhor esse sono. Aí nós vamos falar um pouco mais do não-REM e do REM. O cérebro lentifica seus processos mentais
em alguns ciclos do sono, mas acelera em outros. Então, cada ciclo dura, em média, entre 90 e 110 minutos, ocorrendo entre 4 e 6 ciclos em um período de sono noturno de 8 horas. Existem períodos do sono não REM, que é o não rápido movimento dos olhos, movimento não rápido dos olhos, e REM, movimento rápido dos olhos, a sigla em inglês, NREM, que é importante, não adianta a gente fugir, porque é aí que nós vamos entender um pouco mais de como lidarmos com o sono. O sono não REM ocupa 75% do tempo do sono e divide-se em 3 períodos distintos, conhecidos como estágio 1, 2 e 3. Alguns pesquisadores dividem o 3 em 3 e 4, mas é mais comum o uso do N1, N2 e N3. O não REM 1, 2 e 3, sendo que o primeiro deles ele é entre 2 e 5% do sono total, é um sono bem superficial, existe essa lentificação e as ondas são teta, daqui a pouco nós vamos mostrar as ondas. O N2 é já mais extenso, entre 45% e 55% do sono total. A presença lá na polissonografia são difusos e complexos K. Polissonografia é um aparelho que faz toda essa medição do sono. Existe, você pode fazer de 12, de 24. Eu cheguei a fazer, quando eu tive meu problema de saúde no passado, de 24 horas. Eu fiquei 24 horas numa parte do hospital, fazendo polissonografia de 24 horas para acompanhar todo o desenvolvimento do sono. Eu estava com um problema de hipersonia e precisei entender o que estava acontecendo. Depois eu falo um pouco melhor sobre isso. Então, caracteriza-se por a pessoa já dormir, porém não profundamente, nesse N2. Já o N3 é de 15% a 20% do sono total, é um sono de ondas lentas, delta, baixa frequência, alta amplitude, já é um sono profundo. Então, vocês verem que o maior deles não é tão profundo assim. O sono REM, que é uma fase que é mais importante no bem-estar físico e psicológico do indivíduo, que é o que vai gerar esse bem-viver, ele caracteriza-se por uma intensa atividade registrada no eletroencefalograma. É o período em que você sai, que o cérebro ele vai funcionar algumas vezes até mais do que na vigília, pois é nessa fase que você poderá ter sonhos, pesadelos, você poderá viver, acordar transpirando, com intensa movimentação dos membros, até com lutas. Pode existir nessa fase várias manifestações nesse período de forte movimentação ao dormir. Essa fase representa entre 20% e 25% do total do sono e surge em intervalos de 60 a 90 minutos. Ela é essencial para o bem-estar físico e psicológico do indivíduo. Aí que está o problema. Nós vamos ver aqui. Por quê? Porque quando a gente vai observar ao longo das 8 horas, o sono REM, até 4 horas de sono, ele aparece muito pouco. Não sei se aqui, se vocês olharem, o meu marcador aparece, né? Eu acho que aparece. Então, ele é muito pouco. Ele passa a ser em maior quantidade a partir das 4h30 da manhã, no meio da madrugada, 4 horas e meia de sono, né? Depois de 4 horas de sono, é que você tem a maior parte do sono REM, e naquele período próximo, meia hora antes de acordar, que é o que a maioria de nós lembra dos sonhos. Mas alguns se recordam de sonho. Eu me recordo de várias, 3h30, quando eu durmo, né? Meia-noite, 11 horas, com 3 horas de sono, 3 horas e meia, nesse período ou nesse período. Então, alguns de vocês podem se recordar de sonhos em que a gente acorda no meio da noite, 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas, 25 horas, 26 horas, 27 horas, 28 horas, 29 horas, 30 horas, 31 horas, 32 horas, 33 horas, 34 horas, 35 horas, 36 horas, 37 horas, 38 horas, 39 horas, 40 horas, 41 horas, 42 horas, 43 horas, 44 horas, 45 horas, 46 horas, 47 horas, 48 horas, 49 horas, 50 horas, 51 horas, 52 horas, 53 horas, 54 horas, 55 horas, 56 horas, 57 horas, 58 horas, 59 horas, 60 horas, 61 horas, 62
nós vamos estar nesse período. Não é muito comum nós nos lembrarmos do sonho dessa fase, é muito mais comum de nós lembrarmos do sonho dessa fase final. O que está acontecendo? Com a privação de sono, tem muitas pessoas dormindo 4, 5 horas. Então, você está perdendo muito sono REM e está ficando só com não REM. Então, está havendo uma perda de qualidade de sono entre as pessoas que estão deitando sem o cuidado. Então, aqui, como citado, as ondas beta, as ondas alfa, na vigília. No não REM, você tem a teta, no N1, os fusos e complexos K, no N2, as ondas delta, no N3, e o sono REM são ondas mistas, com desincronização cortical. Então, isso tudo é que vai aparecer lá na polissonografia, e eles vão conseguindo, então, fazer observar como está a qualidade do seu sono, qual é a quantidade dessas frações do não REM e do REM, e ver se você está conseguindo a quantidade de sono REM necessário para a sua saúde e qualidade de vida, que é o problema que muitos processos vão tirar. O sono essencial porque, se nós olharmos o não REM, ele é um sono profundo, é um sono apenas reparador, que ele vai atuar como uma forma de reparar todo o desgaste, mas ele perde no quesito qualidade. Se nós olharmos lá o REM, você tem uma atividade onírica, você tem todo um trabalho interno que o cérebro está fazendo e que nós estamos vendo todo presente nessa fase, a parte que é chamada sono acessório. Agora, se diminuirmos mais de 4 horas, nós estamos perdendo até o sono essencial. Então, nós não chegamos nem no acessório complementar. E tem muita gente que perde dias de sono. E isso você vai precisar buscar uma forma de melhorar essa qualidade do sono. Então, na privação de sono, que hoje nós estamos vivendo, nós temos uma coisa nova que a energia produziu e proporcionou, que é a condição de trabalharmos à noite, na área de pesquisa, de estudo, na diversão, ou no excessivo estudo, que ultrapassa a carga horária natural e possível, e que nos faz, então, em um período agudo, ter essa privação por uma necessidade qualquer. Isso também nós temos agora a presença dos smartphones e vai levando consequências na qualidade cognitiva, até na utilização da memória, da percepção das pessoas em torno do sono. É interessante que em 1879, então não tem muito tempo, nós passamos a ter energia elétrica. Antes disso, então nenhum de nós aqui viveu antes disso, mas podemos saber na literatura que como era usado combustíveis, era queimado combustível, e muitas pessoas mesmo no Brasil que viviam no interior não tinham energia elétrica. E então chegava um determinado horário que a luz era apagada, os lampiões eram apagados e o escuro era total. E as pessoas precisavam dormir, pois não tinha absolutamente nada o que fazer, pois não existia energia elétrica. É interessante, porque muitos aí não têm idade, ou não viveram essa experiência, mas assim, a minha esposa, que também é farmacêutica, ela chegou na infância a morar no interior do Espírito Santo, num local onde isso acontecia.
quando pequena, ela descreve esses momentos em que não tinha como fazer. Realmente, todo mundo tinha que dormir, pois iam apagar a luz do lampião. Não tinha energia elétrica. Nós tínhamos uma propriedade em que isso acontecia algumas vezes, da gente precisar de lampião. E isso acontece conosco quando falta luz, a gente fica meio desesperado quando falta luz, porque nós estamos altamente dependentes da energia elétrica na grande maioria das nossas atividades. Também outro fenômeno que ajudou muito a privação do sono foi o aparecimento das imagens, né, da produção de imagem externa, que é o caso da televisão, que trouxe a imagem de informações externas através das imagens e que se ampliou depois de 1995. Nós vemos aí a internet trazendo informações do mundo inteiro, que agora já está integrada na televisão, no smartphone, e nós estamos vivendo cada vez mais uma sociedade iluminada. Então, isso aqui é uma imagem muito interessante, que mostra como que grande parte do mundo, como a Europa, toda essa parte dos Estados Unidos, as costas brasileiras, aqui é São Paulo, onde tem mais luz aqui é o estado de São Paulo, o restante do país é bem nas costas, na área costeira, onde estão as maiores cidades do Brasil. Mas olha a diferença aqui na América do Norte, da Europa. Aí a gente vê toda a região da África com pouca luminosidade. Olha o Japão aqui. Então, nós estamos... Todo esse padrão de luz, de iluminação, vai também gerando consequência, pois as pessoas já têm muita dificuldade em lidar com o escuro. Muitas pessoas não dormem no escuro, precisam de luz complementar, têm medo do escuro, têm dificuldade em lidar com o escuro. Lembrando, voltando atrás, que até 1879, que não tem muito tempo, o escuro é o normal, né? E se pegarmos regiões como essas, aqui ainda tem várias grandes regiões que o escuro ainda é normal. Não são regiões totalmente iluminadas e que as pessoas lidam melhor com o escuro. Também aqui nós temos uma outra bem interessante, né, de como que o avanço tecnológico foi diminuindo, foi piorando e a qualidade do sono. Então, veio o fogo, depois os livros, trabalho em casa, depois a eletricidade, aí já teve um pico, a TV, a internet e o smartphone. Olha como piorou como foi aumentando essa privação de sono com o aparecimento desses aparelhos que não estão errados em nada, eles geraram qualidade de vida, capacidade de aprendizado. Nós estamos aqui à noite podendo ter um evento através do Zoom, conectados aí, são 46 pessoas, e isso é graças à internet, alguns estão no smartphone, você pode ver essa imagem numa TV, pelo YouTube, e precisamos todos de eletricidade para carregar os nossos aparelhos, ou mesmo para funcionar o computador que eu estou usando. Então, tudo isso é graças a essa tecnologia, que ela não é errada, ela não veio para fazer mal ao nosso sono, mas que pode fazer. E essa privação de sono pode nos gerar dor muscular no corpo, fadiga, diminuição de bem-estar físico, alteração cardiovasculares, alterações hormonais, e podem favorecer a gente provocar acidentes. Tem casos aí de acidentes de avião, acidentes de automobilísticos,
teve do caminhão, da pessoa que dormiu no caminhão, e foi provado que ele estava dormindo, que aqui chegando em Vitória, foi muito sério o acidente. Isso acontece nas estradas brasileiras muitas vezes, das pessoas tendo com privação de sono, que podem gerar graves consequências para o outro, através de acidentes. Também, na mente, você pode gerar uma fadiga mental, concentração e alerta reduzidos, então você vai ter mais dificuldade no dia seguinte de se concentrar, de prestar atenção na aula, no trabalho, sua capacidade de memorizar vai diminuir muito, aumento da ansiedade e irritabilidade, por isso que nós citamos esse tema lá na ansiedade, a gente vai ficando mais irritado, mais ansioso, diminuição da capacidade mental, diminuição do aprendizado da memória. Sabe-se hoje diferente que o sono de qualidade faz com que as pessoas aprendam mais. Então, tem-se estudo já que se você quiser aprender determinado assunto, você pode estudar um assunto e depois dormir, que a gente fala um cochilo de 15 a 20 minutos, para favorecer com que, nesse momento, a sua mente elabore esses assuntos e fixe esse conteúdo. Tem várias pesquisas nesse sentido, do aumento, quando dormimos, do aprendizado da memória e do uso do mesmo, inclusive, nesse sentido. E prejuízo no tempo de reação. Então, a pessoa tem dificuldade no trânsito, tem dificuldade em reagir de qualquer forma, porque ela vai estar meio que com uma mente fragilizada perante a falta do sono. Então, aqui rapidamente, mostrando já no corpo, também aumenta o risco de doenças cardíacas, dores, fadiga, alterações hormonais, risco de obesidade, afeta a função sexual, risco de diabetes mellitus tipo 2, comprometimento do sistema imunológico, pode gerar alucinações, déficit de atenção, sonolência excessiva, erro de julgamento, lapso de memória, comprometimento cognitivo. Então, também hoje é muito sério o fato das pessoas estarem usando os aparelhos eletrônicos muito mais do que 3 horas. Em muitos países já está chegando a 6 horas de uso diário de smartphone ou aparelhos semelhantes, tablets, e isso prejudica o sono na noite seguinte. Você fica no estado de alerta, de excitação. Isso também pode acabar gerando essa irritabilidade, essa ansiedade, tanto na criança quanto no adolescente, que pode favorecer um estado depressivo, a privação do sono, e isso pode afetar, em 50% dos casos, percebe-se que depois isso pode causar uma insônia em idade adulta. Então, nós ainda não sabemos a consequência desse uso abusivo do smartphone no adulto do futuro. Pode ser muito mais sério do que a gente imagina. Nós estamos na sociedade hoje que se chama de AIGEN, é uma criança que já nasce com tablet, é uma criança que ele não tem limite. A própria Associação Brasileira de Pediatria elaborou um documento pedindo que a criança, nos primeiros 2 anos, não deveria ter zero de contato com esses instrumentos eletrônicos e que fosse usado mais uma forma interativa de aprendizado, que seria muito maior o ganho de aprendizado. Tem movimentos no mundo inteiro que está convidando os pais a cuidarem melhor do processo educacional e estimular os filhos a dormir contando história. Hoje tem todo um movimento
de voltar a contar a história para os filhos dormirem, botar uma música no quarto, comprar livrinhos de história. Ah, Cláudio, mas eu não posso pegar e ler a história do tablet? Pode também, mas você é adulto. Mas leia para as suas crianças, no seu Kindle, no seu tablet, seja lá onde for. O livro pode ser virtual, mas a criança não deve ter contato direto com a tela. Também nós temos a restrição de sono por trabalho. Hoje, algumas empresas exigem dos funcionários uma carga horária excessiva e alguns também não dão limite ao seu trabalho e começam a dar plantão e começam a trabalhar muito mais do que deviam, diminuindo cronicamente esse tempo de sono. Então, a pessoa passa a dormir 4, 5 horas por noite por excessivo trabalho. Os profissionais de saúde, tem muitos que fazem isso. E vamos lembrar lá atrás do perigo, né? Nós temos lapsos de memória, erro de julgamento, sonolência excessiva, déficit de atenção, risco de acidente, alucinação, ansiedade, e um cirurgião que não dormiu bem. Ficar aí horas e horas e horas acordado, trabalhando. Então, nós temos muitos erros profissionais que podem acontecer na área de tecnologia, como nós falamos, em motoristas, em policiais, em bombeiros, que ficam tempo demais em estudantes que estudam excessivamente, ou em crianças que são excitadas demais e não conseguem dormir. Ficam vendo televisão, ou os pais não usam os aparelhos eletrônicos como babás, são as babás eletrônicas. E aí, você também pode ter um impacto grande no desempenho físico, né? Você pode acabar não sabendo dar limite ao desempenho físico, ao uso excessivo do corpo, e não valorizar, achar que o sono é perda de tempo, porque eu preciso bater o limite do meu corpo, e aí eu não consigo qualidade na produção da atividade física. Nós também temos aí, como um caso mais grave, os distúrbios do sono, que vêm acontecendo cada vez mais e que tem prejudicado muitas pessoas ao longo da vida e cada vez tem acometido pessoas de idade mais novas. Existe uma obra que é a Classificação Internacional das Desordens do Sono, de 2013, e ela resume em insônia, distúrbios respiratórios do sono, distúrbios de movimento, distúrbio de hipersonolência, distúrbio de ritmo, parassonias e outros distúrbios. Nós vamos falar rapidamente de 2 deles. A insônia, que é a mais comum, que é queixas de insatisfação com a quantidade e qualidade do sono, acompanhada por dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono ou despertares precoces. Então, tem pessoas que nos procuram com essas queixas, ou que não conseguem dormir, ou que dormem, mas não mantêm o sono, ou que ficam com despertares muito precoces antes do que gostariam de dormir. Ela pode ser aguda, como falamos lá atrás, da mesma forma da privação, a insônia. Então, eu posso ter um momento de insônia num determinado dia, mas eu posso ter de forma crônica, que é o mais preocupante. Quando é aguda, a gente pode criar estratégias, a gente pode falar um pouco mais, para uma insônia aguda. Ou é mais complicado quando ela é crônica, quando acontece ao menos 3 vezes por semana, pelo menos 3 meses seguidos. Existe uma prevalência de 6% da população, repercussão diurna. E também existem os distúrbios respiratórios. Nós vamos trazer aqui o mais comum, que é a apneia do sono, que
que é muito comum, e ela pode produzir colapso das vias aéreas superiores durante o sono, ronco alto ou crônico, frequentes despertares noturnos, sonolência diurna excessiva, acidente de trabalho automobilístico, alteração comportamental ou cognitiva. Por isso que a polissonografia ajudou muito para poder perceber se a pessoa não estava com apneia. Foi uma das razões até que eu fiz, mas no meu caso eu não tinha apneia, meu problema era bem mais sério. E que afetava o sono. Também pode acontecer. Eu não tinha um distúrbio do sono, eu tinha um distúrbio neurológico, que pode gerar um problema de sono. Não é muito comum. Então, rapidamente, a apneia obstrutiva do sono ela pode causar hipertensão arterial e arritmia, acidente vascular cerebral, doenças arteriais coronarianas. Também é importante entendermos que a quantidade de sono vai caindo, a necessidade de sono, em horas de sono, e tem o que se deve, que é apropriado, o recomendado, que está em azul escuro, que é aceitável, em alguns casos, e menos disso ou mais não é recomendado. Então, dormir, exemplo, uma pessoa com mais de 65 anos dormir mais de 9 horas, ela pode estar com uma hipersonia. Era o meu caso, eu tinha uma hipersonia, eu dormia 10, 12 horas, ou até mais, eu chegava a dormir em pé, eu dormia em qualquer lugar. Existem distúrbios do sono em que você não consegue controlar e tem um sono muito, muito forte. Mas se você olhar uma criança, até 3 meses, ele dorme entre 14 e 17 horas. Né? Até 11 meses, de 12 a 15, de 11 a 14, de 10 a 13. Mas como nós vimos lá atrás nos distúrbios, existem distúrbios como as parassonias, que são os terrores noturnos, em que um bebê pode não dormir. Ele pode começar a ter terror noturno, ele pode ter pesadelo, ele pode ter muita dificuldade em se fixar no sono. E isso pode ser um problema sério para os pais e para a criança. Tem crianças que ficam longe desse, e aí é necessário uma atuação no caso. Então, aqui também mostra a faixa etária, mostrando que esse sono REM também cai. Ele, ao longo da idade, vai caindo a quantidade de sono REM. O sono REM do bebê é maior, depois dos 10 anos vai caindo, 14, depois dos 30 cai, vai caindo. E o sono não REM do sono REM, e aumenta o tempo de vigília. Ou seja, você vai perdendo naturalmente a necessidade de sono. Também aquilo que alguns precisam saber, tem pessoas que não precisam dormir muito e outros são grandes dormidores, precisam de mais tempo de sono. Isso é sem problema, mas por isso que a gente tem que estudar o sono de cada um, conhecer quantas horas de sono é importante para você. Se você precisa de 9 horas, a Mona Lisa estava nos falando aí que precisa de mais tempo de sono. Então, se você precisa, e se você percebeu que é necessário uma quantidade maior de sono, sem que você tenha consequências no dia seguinte, você pode dormir mais tempo. Não tem problema. Tem pessoas que, por uso, que se você olhar aqui, 9 horas, só que vai caindo o número de pessoas que normalmente precisam de tanto de sono. Se a pessoa precisa de muito sono, 11 horas, ela já é interessante perceber o que está acontecendo. Ela está dormindo quase metade do dia. Então, ela pode ter um problema, um distúrbio do sono.
Agora, também se a pessoa começa a dizer, eu não preciso dormir, quer dormir 5 horas, quer dormir 6 horas e ainda é jovem, também pode ser uma ilusão e ela pode estar com uma privação ou restrição de sono preocupante. Então, por isso que é importante alguns desses gráficos que nos fazem entender. Também outra coisa importante, que é dos horários, tem pessoas que dormem muito cedo, né? E também isso vai, e outros que dormem muito tarde. Então, o percentual da população, a grande maioria, se a gente olhar aqui, dorme entre 11 da noite, acordando às 8, e fica aí como grande parte da população, mas tem pessoas que dormem 9 da noite e acordam 5 da manhã, e outros já que dormem 2 da manhã e vão acordar às 10, 3 da manhã acordam às 11, e isso pode ser uma coisa normal, natural da pessoa, né? Mas ela tem que observar se não está havendo privação ou restrição, mas isso pode ser do ciclo da própria pessoa, tem um padrão normal, mas pode ser diferenciado desde que a gente aprenda a conhecer o nosso sono. Por isso que existe hoje clínicas do sono, médicos do sono, Instituto do Sono. Muito desses dados é do próprio Instituto do Sono, em trabalhos de pesquisa do ISA. Então, os tratamentos que, chegando, importantes para isso é a higiene do sono, a psicoterapia, a hipnose. Na verdade, a psicoterapia e hipnose é um dos tipos de psicoterapia. Então, dentro da área de psicoterapia, você tem as terapias comportamentais, que vão ensinar a pessoa a ter esse sono. Quando você trabalha, muitas vezes, pode ser um trauma. Então, eu que sou especialista na área de trauma, já ajudei muitas pessoas que não dormiam a voltar a dormir. Eu já peguei casos de pessoas que tinham uma péssima qualidade do sono há décadas e que, depois de resolvido traumas de infância, hoje dormem tranquilamente, sem nenhum tipo de medicamento. Casos de pessoas que não dormiam há dias e que fazem uma sessão trabalhando determinado trauma e passam 48 horas dormindo. É muito interessante esses casos. Então, aconteceu um caso que eu atendi que a pessoa dormia 6 horas, 7 horas, um grande empresário. Ele nos procurou, nós fizemos a psicoterapia de um trauma infantil, que gerava muito alerta, muito desgaste para o mesmo. Ele dormiu 48 horas seguidas. Então, algo bem fora do seu natural, todo mundo ficou impressionado, ele também. Então, é como se a mente saísse daquele estado de alerta que eu citei. Então, na psicoterapia, existem muitos casos aí que nós temos o problema dos psicotrópicos, porque eles induzem o sono neuroquimicamente, mas nem sempre trabalham os fatores de origem. Algumas vezes são necessários serem tratados traumas, experiências precoces. Também existe a hipnose. Dentro da hipnose, você tem a hipnose associada ao relaxamento, a hipnose estimulando a mente a desenvolver formas de entrar nesse sono não REM profundo e nesse sono REM de qualidade que nós já vimos lá no início da nossa fala. Eu não vou dizer que o psicotrópico não tenha seu lugar, ele tem. Em alguns casos, nós, como profissionais da saúde mental, orientamos o paciente a procurar o psiquiatra para utilizar o psicotrópico quando necessário, só que ele não resolve o problema do sono. Ele induz neuroquimicamente um sono. Mas, na maioria das vezes, se não for trabalhado
os fatores geradores desse estado de alerta, se não for trabalhada essa higiene do sono, que são esses hábitos negativos, nós mostramos vários aí ao longo da história, você pode ter prejuízos sérios e o psicotrópico para de funcionar, ou você tem que aumentar a dose. Em alguns casos, como alguns que me procuraram, já estava há mais de uma década sem dormir com qualidade, precisavam periodicamente se internar para poder ter um sono induzido por aparelho. E é muito difícil, por isso que cada vez mais pessoas procuram essas clínicas do sono, e muitas delas trabalham com várias dessas técnicas associadas. Existem fitoterápicos que induzem sono e que têm qualidade para fazê-lo, a gente pode falar um pouco melhor depois nas perguntas. Existem as ciências florais, posso citar algumas, de alguns dos sistemas florais. A acupuntura também, existem profissionais que usam da acupuntura para induzir sono, tanto que é comum em algumas sessões de acupuntura as pessoas relaxarem, dormirem. Também a meditação, a Denise me lembrou, nós vamos deixar agora no final, vamos fazer uma meditação. A meditação e relaxamento é uma excelente técnica para você ensinar o seu corpo a dormir. Eu citei rapidamente o meu processo, mas o que eu tive era um processo, um tumor no cérebro, na meninge cerebral, que comprimia uma região do cérebro que produziu sono. Foi uma região muito rara, onde apareceu o meningioma, e o próprio neurocirurgião falou que, na experiência dele, ele nunca tinha visto uma pessoa que tinha distúrbio de sono por tumor sem ter nenhum tipo de outros sintomas. Eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha nenhum outro sintoma. O único sintoma que era evidente era uma hipersonia por compressão de uma região do cérebro que produzia essa hipersonia. Esse é um caso mais raro, mas o que eu... Aí eu dormia muito e depois da cirurgia eu fui tomar altas doses de corticóide, porque eu estava com edema cerebral, e fiquei 21 noites e dias sem dormir em estado de vigília. Eu não tinha nenhum tipo de sono, nem 1, 2, 3, nem REM, nem não REM, nem nada. Estava em estado de vigília completo. Aí, como que eu não caí naqueles estados? Eu comecei a perceber que eu entrei um pouco naquele estado de fadiga, eu poderia deprimir, eu poderia ficar irritado, ansioso. Então, o que eu comecei a fazer? Usar dessas técnicas, de uma boa higiene de sono, que eu vou falar um pouco mais, de meditação, de relaxamento, de música, para essa indução. Muitos usam melatonina, suplementos de melatonina. Também você pode aprender a usar a cronoterapia, que é o uso dos horários, dos ritmos, para poder dormir com maior qualidade. Então, vamos falar um pouco da higiene de sono. Na higiene de sono, existem algumas coisas importantes, que é evitar a luz artificial. É bem interessante que muitos estados americanos, nos Estados Unidos, não tem luz no quarto de dormir, em cima, no centro do quarto, só luz de cabeceira, para que o ambiente fique mais escuro. E não se usa luz branca, mas luz mais amarela em quarto de dormir. Nós usamos o oposto aqui, muita luz branca e alta exposição de luz no quarto que nós dormimos. Em vários locais se cuida para que no quarto de dormir também não tenha TV. Nós usamos, muitas pessoas dormem vendo TV. Tem o problema do evitar o celular, o computador. Tem pessoas que têm computador no quarto, trabalham no quarto no computador, deixam o computador ligado, tocando música, ou apresentando ou com filmes, ou TV, tablet ligado próximo à cama, celular
como despertador ligado do lado do travesseiro. Também outro que deve se evitar é comer demais antes de dormir, principalmente com a idade, com aqueles que têm problema de digestão, comer alimentos pesados, altamente calóricos, tomar bebidas alcoólicas antes de dormir, por mais que pareça que ela pode produzir um sono, mas ela, na verdade, prejudica a qualidade do sono. Tomar café, estimulantes, e aí é o problema quando a gente sai e toma muita estimulantes ou bebidas alcoólicas, isso afeta claramente a qualidade do sono. Também atividades físicas intensas antes de dormir. Algumas pessoas perdem a qualidade do sono quando praticam atividades muito intensas antes de dormir, ou, o que a maioria de nós faz, ficar pensando em problemas antes de dormir. Dentre isso também tem o uso exagerado de televisão, de noticiários, em que a gente fica muito tempo no noticiário, muito tempo recebendo informações muito pesadas, ou assistindo filmes à noite com muita ação, que gerem muita ansiedade. E o positivo é um ambiente favorável ao sono no quarto, respeitar o cronotipo, aquilo que eu falei, estudar qual é o melhor horário e estabelecer esse horário regular para dormir e acordar. Nós vimos lá, alguns podem ter como prática dormir às 11 horas, a grande maioria, e acordar lá às 6, 7 da manhã. Não tem problema. Você tem que ver qual é a sua faixa etária, qual é o seu... Agora, procurar ter isso regularmente, um horário para dormir, outro horário para acordar. O que muitos de nós faz é, um dia dorme às 2, outro dia vai ver seriado, dorme às 3, no outro dia quer dormir às 10, aí não consegue dormir, no outro dia sai, vai dormir 6 da manhã. Então, o organismo ele não fica estabelecido o olhar esse horário regular para dormir e acordar. Então, mais importante de tudo é o último, valorizar o sono. Porque muitas pessoas acham que sono é besteira. Por isso que nós trouxemos toda essa informação para mostrar a importância do sono. Sono é importante, necessário. O sono ele é vital para a saúde, bem-estar e bem-viver. E nós precisamos aprender a fazer isso. Então, eu agora, nas perguntas, posso estar falando alguma coisa dessas técnicas dentro das perguntas de vocês. Eu fico à disposição. Eu vi que tem umas perguntas aí. Deixa eu ver como é que eu abro aqui. Eu vou fechar aqui a minha apresentação. Ok? Então, vamos aí... O Júlio já está vendo, alguém está vendo as perguntas? Deixa eu abrir o chat aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Então, deixa... Denise, vamos. Clóvis, você ou eu também? Não, nós temos umas perguntas, sim. Eu não sei se o Júlio está aí. Júlio está aí? Sim. Está, né, Júlio? Ah, então tá bom. Pode conduzir, então. Ei, Denise, boa noite. Oi, boa noite. Se conseguir fazer as perguntas aí para mim, por favor, porque eu não estou conseguindo entrar pelo computador e no celular que eu não estou conseguindo visualizar. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou conduzindo aqui, caso você identifique alguma que eu não fale, você, por favor, me corrija. Eu estou olhando aqui também, Denise. Tá. Estamos aqui no primeiro da Natália. A primeira que eu tenho aqui é o fato de não conseguir sonhar estar relacionado a uma pessoa que não dorme bem. Então, vamos lá. Na verdade, Natália, não quer dizer que você não sonha, você não está lembrando do seu sonho. O
importante é ter o sono REM. Por isso que é importante dormir mais de 4 horas. Nós vimos aí que depois das 4 horas é que a maior quantidade de sono REM e a maior tempo em que a pessoa sonha. O que eu te pergunto, Natália, você pode não ter comumente lembrar dos seus sonhos. Você pode, algumas pessoas nunca se lembram deles, mas algumas pessoas se lembraram de alguns sonhos, mas poucos. E outros conseguem se lembrar com maior facilidade. Não quer dizer que a pessoa que não se lembra do sonho não dorme bem. Muito pelo contrário. A pessoa pode dormir muito bem e não lembrar dos sonhos. E a pessoa pode lembrar dos sonhos e também dormir bem. A lembrança do sonho não quer dizer que a qualidade ou não do sonho exista. O importante é que você tenha o sono REM. O Clóvis, uma outra pessoa perguntando, o sono durante o dia consegue repor o sono da noite? Então, como nós vimos, o que a gente colocou na higiene do sono, o melhor é ter um horário padrão de dormir, de deitar e de acordar. Ou pelo menos que se busque esse horário. Quando isso não acontece, a gente pode sentir uma privação de sono agudo. Você, em determinado dia, isso acontece com todos nós vamos a uma festa, um casamento, a um evento, ou temos que estudar antes de uma prova, então você vai ter uma privação de sono de um período e você consegue repor o sono? Você consegue repor, não completamente, porque você alterou o período em que você normalmente dorme. Mas você consegue, pelo menos aquela fase inicial de sono não REM. Algumas vezes alguns conseguem até entrar em sono REM. Eu, se eu dormir durante o dia, eu entro em sono REM com pouco tempo que eu esteja dormindo, porque a prática de meditação que eu faço há muitos anos, eu consigo chegar a um sono profundo e sonhar dormindo pouco tempo durante o dia. Uma prática de meditação, Liliane, pode fazer você repor uma perda de sono da noite. Por isso que eu cito o meu exemplo, que eu ficava fazendo meditação, já que eu não conseguia dormir, e eu não tive problema durante esse período que eu estava usando corticoide. Porque, através da meditação e do relaxamento, eu qualificava o pouco tempo que eu conseguia relaxar, dava a condição ao meu corpo reparar e gerar a homeostase. Ok? Você comentou a respeito do sono, eu já citei, eu já apresentei, inclusive. Já. Okay. Existe hoje, é orientado por todos os institutos de sono, os doutores de sono, os profissionais da área de sono. Tem uma pergunta que foi feita lá no final, mas que eu vou somar com uma outra dúvida aqui em relação à melatonina. Existe uma dúvida sobre a forma correta para auxiliar o sono e se existe algum recurso para estimular a sua produção. Então, a melatonina é produzida por nós estamos tomando porque não estamos produzindo. Então, o que está tirando a produção de melatonina? A gente apresentou ali, é o excesso de iluminação, o excesso de luz azul, o excesso de luz e a dificuldade que a gente está tendo de ter essa higiene, esse cuidado, porque quando a gente tem a regulação do tempo de vigília, de uma noite, com um período mais escuro, com um quarto mais preparado, você acaba produzindo mais a melatonina por estar regulando todo o seu período do dia na produção dessa substância naturalmente. A Tânia, acho que é Tânia Costa, ainda falou o seguinte: o que é recomendado para quem está com sono desregulado nesse momento de pandemia
e quer voltar a dormir e ter disposição durante o dia como antes. Então, isso a gente trouxe, inclusive, esse assunto, por causa da ansiedade e depressão que falamos na nossa fala passada. Então, nesse momento de pandemia, o que nós recomendaríamos? Ter cuidado com assistir telejornais antes de dormir. Nós estamos com excessivas informações em torno do tema pandemia, informações de muito alarde, de muita pressão psicológica, né? Isso ajuda a desregular o sono. É uma coisa que dentro da higiene do sono, que eu uso como prática de indução ao sono, é utilizar uma hora antes de dormir, uma música tranquila. No meu quarto não tem nenhum tipo de aparelho com produção de imagem. Eu já tive TV, hoje nem tenho mais, desligamos televisão, desligamos qualquer tipo de tela no quarto e temos apenas aparelhos sonoros para colocar música, porque a música sabe-se que ela ajuda também a produção, a favorecimento desse estado de relaxamento. Eu acabei não trazendo, mas existem aplicativos, aí é uma coisa boa, aplicativos que induzem relaxamento. Existe na internet induções meditativas, induções de meditação. O melhor ainda é se você colocar apenas para escutar o som dessas induções, evitar as imagens. As imagens, elas estimulam a nossa retina e nos colocam no estado de alerta. Então, a música ou a indução meditativa ou a indução de relaxamento é muito melhor se ela for apenas sonora. E, inclusive, tem pesquisas que mostram que você pode utilizar essas induções sonoras antes de dormir. Eu tive alguns trabalhos que foram apresentados para melhorar a fixação do conteúdo e favorecer o aprendizado de um tema qualquer que se queira. Entendeu? Então, você vai te ajudar a progressivamente voltar a dormir e ter disposição, porque se você tiver uma hora antes de dormir, uma prática. Eu também uso muito ler. Eu leio um livro. Se eu tiver uma insônia à noite, eu saio do quarto, vou para um outro ambiente e começo a ler um livro até que eu volte a me sentir com sono e aí eu retorno para a cama. Por quê? Porque você concentra a sua atenção numa atividade não estimulante. Logicamente, não pode ser um livro estimulante, mas não pode ir para a televisão assistir uma série, não dorme mais. Ou ligar o computador e entrar numa mídia, você também não dorme, ou no celular. Eu pego livro físico. Eu ia até comentar, no caso do Kindle, eu acho que estimula, né? Acaba estimulando. O Kindle, o Paperwhite é um tipo de Kindle que ele não tem brilho. Aí já faz. Aí ele, como não, o tablet estimula. O Kindle Paperwhite, eles fizeram um que não tem brilho. Com qual objetivo? Para não estimular e você ficar também parado na exposição lá daquelas... Eu consigo ler 2 páginas e volto a dormir. Teve essa pessoa que ficou muitos anos sem dormir, além de trabalhar os traumas, a gente teve que fazer toda a higiene do sono e criar todas essas técnicas para ele reaprender a dormir. A pessoa desaprende a dormir. Vamos ver mais. Clóvis, o sonambulismo. Tanto, acho que a seguinte também dá para ser inclusa na resposta. Sonambulismo e bruxismo. E bruxismo. Ela pergunta sobre se atrapalha e quais as condutas farmacoterapêuticas e clínicas, se elas podem ser semelhantes. E o bruxismo,
O bruxismo atrapalha bastante. Hoje em dia, o que está gerando muito bruxismo é a excessiva ativação simpática, que gera muito do bruxismo. Isso, algumas pessoas estão tendo que usar, inclusive, placas para colocar no dente antes de dormir, para evitar o bruxismo. Então, tem alguns odontólogos que moldam placa para evitar o bruxismo, mas com uma boa higiene do sono, eu já peguei casos aqui associado a florais, associados a uma mudança de postura, relaxamento, meditação, a pessoa não precisou usar a placa para bruxismo, nem usar o psicotrópico. Okay? Desculpa. Tem um depoimento. O sonambulismo é um pouquinho mais complicado. O sonambulismo é uma parassonia e nem sempre tem uma origem clara e fácil. As parassonias, muitas vezes, você precisa vasculhar o inconsciente da pessoa. Eu já vi casos interessantes com hipnose, com psicoterapia, e melhorando muito os episódios de sonambulismo. A pessoa também é importante uma higiene do sono, e algumas vezes as pessoas podem ter fatores que levam ao sonambulismo. Eu atendi alguns aqui que a bebida levava, a alimentação exagerada antes de dormir. Por isso que a higiene do sono também é muito importante para o sonambulismo. Mas o sonambulismo, você tem que estudar o paciente para procurar fatores que podem estar promovendo esse sonambulismo. Ok. Tem dois depoimentos aqui. Um é que usa óleos essenciais, no caso ela mencionou a lavanda, que tem ajudado bastante. E tem uma outra pessoa aqui que ela colocou, não é dúvida, é um relato. Eu tinha traumas de infância que atrapalhavam muito no meu sono. Após tratamento com psicanálise e hipnose, a qualidade do meu sono melhorou de forma significativa. Acho que você comentou a respeito disso. Isso, né? Aí. A pessoa só confirmou o que eu falei. Confirmou o que você falou. Isso. Aí tem uma outra aqui. A qualidade do sono da pessoa que precisa se privar do sono à noite é inferior a quem dorme normalmente? Eu acho que ela está querendo dizer a compensação, né? Qualidade é o que eu expliquei. Na verdade, ela vai ter uma privação aguda, não pode ser crônico, porque se isso for crônico e você não criar um novo período de sono regular, porque a pessoa pode, eu atendo pessoas que alteraram, eles trabalham de turno, mas tem que ser direto turno noturno, porque aí eles criam uma higiene do sono para dormir às 3 da manhã e acordar dormem 3, acordam meio-dia, 1h da tarde, super bem. Mas eles têm um quarto adequado, eles regularam o sono nesse novo horário, eles têm todo... E aí passa a ser fixo aquele horário. Passa a ser fixo aquele horário. Pode ser assim, um dia uma coisa, outro dia outra. Não pode, num dia ele quer dormir 3 da manhã, no outro dia 10 horas, ele faz um turno de uma semana assim. Então, alguns eu orientei o seguinte, se você tem que trabalhar em turno, então, mesmo nos dias que você não trabalha no turno noturno, mantenha o mesmo período. E é isso que todos esses trabalhos e essas clínicas. O importante é tentar regular o sono num período, que é o jet lag quando a gente viaja. Você chega em outro país, o seu corpo leva de 1, 2 até 3 dias para regular, porque ele está em outro local. Quando você vai fuso horário de diferença de 4, 5 horas, você alterou muito o horário do seu sono. Mas com 2, 3 dias você regula. É a mesma coisa. Só para responder a Mona Lisa. O óleo de lavanda, o óleo de lavandim, eles são muito bons para induzir, inclusive podem ser usados em crianças. Tem trabalhos até de uso para animais. A lavanda pode ser colocada no travesseiro, a lavanda pode ser colocada na água, em um paninho.
A lavanda tem trabalhos, eu tenho trabalhos científicos do uso de óleo de lavanda com essas propriedades indutoras do sono, e tem sido usado em crianças, em adultos, em idosos e em animais com excelente resultado. Mas não pode ser lavanda essência, é óleo essencial. Óleo essencial é o extrato natural de uma planta, lavanda. Porque as pessoas lavanda e acham que isso é óleo essencial. Perfume de lavanda não induz sono de ninguém, não. Okay? Uma outra dúvida aqui em relação ao cochilo durante tem o cochilo, dia. Isso, o cochilo é muito bom. O cochilo, ele não atrapalha normalmente você dormir à noite, isso é mito. O cochilo faz bem, só que ele deve ser até meia hora. No máximo 50 minutos. A pessoa não deve dormir depois do almoço. O cochilo é um período pequeno. O que se recomenda é entre 15 minutos e meia hora. Tem alguns países que o cochilo dele é a siesta, é 1 hora. Mas isso não é todo mundo que consegue ficar bem. Algumas pessoas que dormem... Porque se vocês olharem lá no gráfico do sono, que depois vai estar lá no vídeo disponível, vocês vão ver que a pessoa já entra num sono. Você sai do N1, já vai para o N2. Se você chegar no N3, o sono é muito profundo. Então, você vai atrapalhar a sua produção do restante da tarde. Você dormiu demais. Você ficou muito tempo dormindo e atingiu o N3. Então, você tem que dormir até 15 minutos, que você passa do N1, vai ao N2 apenas, e você retorna facilmente. Há mais de 20 anos, eu faço isso. Na hora do almoço, eu boto uma música, hoje eu fiz isso, e fico ouvindo a música por 15 minutos, relaxando o meu corpo, meditando, como se fosse um cochilo, uma meditação cochilo. Tem uma outra pergunta. O sono induzido por medicamentos é reparador? Percebi que quando utilizo o indutor do sono, acordo mais cansada no dia seguinte. Isso, aquilo que eu comentei sobre isso. A função dele não é reparar, é neuroquimicamente induzir o sono. Nem sempre, a maioria das pessoas que tomam indutores do sono me procuram aqui para psicoterapia, porque tem dificuldade em ter o sono REM, tem dificuldade em sonhar, tem dificuldade em ter, igual você está percebendo, essa reparação, dormem, mas dormem pela indução medicamentosa. Então, a reparação não é completa. Quando eles fazem a polissonografia, você quase não tem sono REM. Você fica lá com aqueles não REM por causa da indução química. E você não atinge o sono REM. Muitos, quando a gente vai conseguindo o desmame, como quando vai a pessoa diminuindo, muitos pacientes que eu atendo, o próprio psiquiatra vai diminuindo o uso do ansiolítico e aí vai melhorando a qualidade do sono, a pessoa volta a sonhar. A pessoa falou aqui, melhorou, meu sono melhorou de forma significativa. A Aline, ela deve ter percebido que começou a sonhar mais, ela deve ter percebido. Tem uma dica interessante para os homens, as mulheres não têm isso, mas os homens têm. Eu não acredito que nem todos saibam. No sono REM, os homens têm um entumecimento peniano. E algumas vezes a gente fica confuso, achando que você está tendo um sonho erótico. Nem sempre. Isso é um dos indicativos de que você está num sono REM. E isso foi uma coisa interessante quando eu fiquei sabendo, porque a maioria de nós não sabe disso e confunde se eu estou me sentindo com o entumecimento peniano, será que eu estou sentindo falta? Será que eu tive um sonho erótico? O que está acontecendo comigo?
e isso é um sinal que você está nesse sonho onírico, nesse sono onírico, não obrigatoriamente tem nada a ver com sonho erótico, por mais que você tenha sinta esse entumecimento peniano. Tem uma pessoa comentando, tenho sono, muito sono às 18 horas e depois passa. É normal? É porque tem pessoas, se a gente olhar na cronobiologia lá, tem pessoas que começam o sono muito cedo e que, quando não dormem naquele período natural, que pode ser uma característica familiar, algumas vezes a família ou até genética, ela terá dificuldade em dormir depois. Ela tem um período que é o período normal para ela ter sono. Só que é meio complicado, eu não sei quem foi que perguntou isso. Aqui, Valmirene. Então, Valmirene, o complicado é que nem sempre o outro que convive com você está acostumado e você querer dormir às 18 horas dele também. Ele ou a pessoa que esteja ao seu lado, não precisa ser um homem ou uma mulher, tanto faz. Acontece aí, a minha esposa veio do interior, e no interior, quando ela fica na casa dos meus sogros, então, que dormem muito cedo, ela chega em Vitória e quer dormir 9 horas da noite. 8, 9 horas. Eu costumo dormir às 11. Então, agora, é só perceber que você pode usar, Valmirene, essas técnicas que eu falei. Colocar uma música, fazer uma leitura. Não precisa tomar um medicamento. Usar, como foi citado, um óleo de lavanda. Existem fitoterápicos como o mulungu, que ela tem uma ação nesse sentido. Existe a passiflora, lembre, passiflora é o maracujá, mas suco de maracujá não tem efeito. O maracujá é a extração, o princípio ativo é extraído da folha antes da floração e você precisa, então, utilizar. Existem fitoterápicos que ajudam a indução do sono de qualidade e que não tem essa ação tão forte como um indutor neuroquímico do sono, por ser um fitobiocomplexo. Mais uma pergunta aqui, Clóvis. Para quem tem insônia crônica, com os 3 fatores citados, dificuldade de pegar no sono, despertar ao longo da noite, né? E ainda por cima o sono leve, o que seria mais eficaz? Medicamento? Não. O mais eficaz é a higiene do sono, é usar técnicas que induzam ao seu relaxamento. Se necessário, aí eu precisaria conhecer melhor o caso, se você tem pesadelo, se o pesadelo é recorrente, se você viveu algum trauma, como falou a outra colega aí, que precisa ser trabalhado. Mas o que se sabe hoje é que os medicamentos são os últimos que devem ser usados. Hoje, na ciência do sono, a última coisa que se utiliza é o medicamento. Não que ele esteja errado, mas é porque nós invertemos, nós colocamos o medicamento como a primeira. E agora, no estudo do sono, se descobriu que o medicamento deve ser a última. Se deve tentar todas as formas, e nisso o farmacêutico pode participar, para induzir um sono de qualidade. Os florais ajudam bastante nisso também, a melhorar a qualidade do sono. Existem vários florais, como lavender, como camomile, existem florais como crauia, existem o valerian, existem várias essências florais que ajudam a induzir um sono. E o interessante do floral é que ele pode ser usado em criança, ele pode ser usado em animais, ele pode ser usado em idoso. E muitas pessoas eu consegui ajudar muito com o uso dos florais para casos como o seu. E ele conseguiu melhorar a qualidade do sono e retirar alguns. Nem chegaram a tomar medicamento e outros conseguiram retirar os medicamentos indutores de sono e hoje conseguem dormir
usando apenas floral, alguns nem usam mais nem floral, nem fitoterápico, já regularam o sono completamente. Uma outra colega aqui comentando que ela tem tendinite no ombro e acorda várias vezes, e no outro dia ela percebe que ficou ofegante, parece que esqueço de respirar. Preciso ir no neurologista? É interessante você fazer uma polissonografia. Quem passa isso é um neurologista ou um médico do sono. Tem alguns neurologistas que são especialistas em sono, foi o que eu fui, porque você precisa saber se você não tem uma apneia noturna. Se você não fez a polissonografia, recomendo fazer, porque quem tem essa sensação de acordar ofegante e de que parece que esquece de respirar, é interessante fazer uma polissonografia para saber se não tem apneia de sono. Se você não tem algum processo... Porque a apneia de sono, ela precisa ser tratada, e algumas vezes medicamentosamente. Ou o uso do CPAP, que é um aparelho que eu acabei não mostrando a imagem, que você coloca e que ajuda a pessoa a respirar mecanicamente através do aparelho. O CPAP ajudou muito a apneia noturna de sono. Então, eu atendo várias pessoas que usam CPAP, que não é medicamento. Entre o CPAP e o medicamento, qual que hoje tem se usado mais? Muito mais o CPAP. O CPAP, ele é um aparelho, eu esqueci de colocar a imagem, em que ele vai favorecer a respiração e diminuir a apneia do sono. E que a pessoa toda noite coloca o CPAP e dorme com ele e consegue. Não. Aí não tem mais a presença do ronco, da apneia, melhora a qualidade do sono. E é uma prática que você pode fazer e que tem ajudado milhares de pessoas no uso do CPAP. O CPAP uma outra colega. Estou passado por um médico do sono. Estou fazendo tratamento de uma retração de gengiva gigante, devido ao meu apertar da mandíbula à noite. Esse problema pode ser do sono ou o problema do sono ser devido a este apertamento. O que não é um ranger dos dentes. Ela sente só um apertar, né? Isso. Aí, pelo que eu estou entendendo, ela quer saber o que está causando uma coisa ou outra, né? Isso. Eu já atendi casos... A Mona Lisa? Então, Mona Lisa, eu já atendi casos aqui que esse apertamento era uma sensação emocional, ok? Era uma pessoa que tinha um trauma e que ela apertava pelos traumas de infância dela e que nós tratamos esses traumas e hoje ela não aperta mais. É diferente. Aí é um processo de mandíbula. Essa paciente tinha claramente esses sintomas que você está descrevendo. E era trauma, ok? E se não tratar esse trauma, é difícil. Você vai ter que usar, como eu falei, essas placas odontológicas, mas que você não está resolvendo o problema. Porque pode ser uma contração por raiva, contração por irritação, contração por um estado de alerta, que não consegue se desligar por questões não resolvidas, que foi o caso dessa moça, que hoje... A Mona Lisa está até comentando aqui, ó, então está precisando de você. Ela diz que ela usa a placa e já quebrou 2. Mona Lisa, eu acho que você está precisando trabalhar a sua história. Né, Mona Lisa? Eu já ouvi um pouco, já me contou um pouquinho dela, eu acho que você dá uma trabalhada nisso aí. Tem uma outra pessoa falando aqui que ela tem muito sono, ela dorme de 8 a 9 horas e não se sente descansada. Acorda com mandíbula muito dolorida. A Mona Lisa colocou do filho dela, pessoal. Botou. Meu filho de 9 anos, eu coloco ele para dormir com a TV na tela preta e barulho de chuva, nem um pouco. Desde que a tela esteja preta, sem iluminação, e a música de fundo, pode ser computador, pode ser TV. O problema é a luminosidade que prejudica a que a pessoa tenha a higiene de sono. O barulho de chuva é muito bom para induzir o sono.
E óleo você pode usar no difusor, é o melhor, o óleo essencial no difusor. Eu tenho difusor, até aqui eu estou no meu consultório, eu uso aqui de vez em quando, tem em casa o difusor, mas quem não tiver o difusor pode usar técnicas caseiras. Quer botar na água, quer botar no travesseiro, quer botar num paninho, no lenço. Ok? Você falou qual é a próxima? A próxima é a pessoa que falou que dorme de 8 a 9 horas e não se sente descansada. E ela acorda com o maxilar muito dolorido. É parecido com Mona Lisa. Ela não está entrando no sono REM. Ela tem alguma questão, eu não vi o nome da pessoa. Quem é a pessoa? É porque eu fui anotando as perguntas. Tá bom, esquece, deixa pra lá, eu não sei quem é. Tudo bem. Então, o que eu recomendo... É Mona Lisa também. É Mona Lisa também? Mona Lisa também. Foi Mona Lisa também? Mona Lisa está precisando de uma consulta, hein, Mona Lisa? Então, Mona Lisa, é a mesma coisa. Você está realmente trazendo essas estruturas psíquicas que está pressionando, transformando-se num sintoma que está gerando consequências e diminuindo sua qualidade de vida. Então, o tema de hoje foi perfeito para você. Por isso que é bom ter ido para a academia e ter participado aqui da nossa conversa, do nosso estudo. Porque é muito importante, nesses casos, melhorar a qualidade. Vocês estão entendendo, eu acho que ficou claro para todos, qualidade de sono. Existem várias formas de atingir, entre elas o medicamento. Mas toda a orientação que se dá é que deixar o medicamento para quadros agudos ou casos crônicos, enquanto não se consiga atuar de uma maneira corretiva e resolver o problema que gere a insônia. Ou o distúrbio do sono, seja ele qual for. O Clóvis, tem aqui uma última pergunta, que eu acho que aí a gente pode ir partindo para o encerramento. Já estamos, né? Se a apneia do sono pode ser genética. Olha, os estudos dos professores que nos apresentaram falam que todos esses processos de distúrbios de sono podem ter uma origem genética ou epigenético, que hoje em dia o processo genético já foi derrubado, né, gente? Epigenética é o quê? É o meio ativando o gene. Então, eles entendem mais como um possível fator epigenético, não genético. Ou seja, você pode ter um processo familiar que favoreça o desenvolvimento, mas o meio é um ativador do processo. Agora, então, se eu tenho essa característica familiar, o que eu deveria fazer? Cuidar melhor ainda do meu sono, para não ativar essa característica. Porque depois do estudo da epigenética, isso ficou muito claro nessa formação de neurociência, se entende o quê? Que mesmo que você tenha uma predisposição genética, você pode não ter o distúrbio, desde que você não ative o gene. E como fazê-lo? Cuidar preventivamente para que isso não se desenvolva. Através de melhorar a respiração. Eu tinha meu pai e minha mãe com muita dificuldade respiratória. E eu fui trabalhar rapidamente. Eu medito há mais de 30 anos. E isso favorece a qualidade do meu sono. Okay? O Clóvis, prometo que é a última. Chegou mais uma aqui. A pessoa comentando a perda de sono ao perder um ente querido ou algum trauma, né? É normal? Por quanto tempo? É normal, o nome disso é luto, gente. Luto, a gente falou um pouco lá na ansiedade e depressão em tempo de pandemia. Luto é uma característica aguda, normal. Nesses casos, recomenda-se um indutor do sono algumas vezes, porque a pessoa, a não ser que ela tenha muitas experiências nessas técnicas de indução natural de sono,
ou ela pode tentar um fitoterápico, mas algumas vezes não é suficiente. E eu acho que os medicamentos indutores do sono foram feitos para esses momentos agudos. O grande problema deles é o uso crônico, prolongado, ao longo de anos e décadas. No caso, o fumo afeta o sono, Clóvis? O fumo ele é estimulante, como o café, como o fumo afeta o sono. Sim. A nicotina tem um... Gente, nós temos que encerrar aqui. O assunto é ótimo, né? Está gerando bastante interesse. Nós temos perguntando aqui... a rede. Eu coloquei no final da apresentação, mas ficou muito pouco tempo. Eu vou ver se eu... se você quiser escrever aqui no chat, também pode ser. Ou então você colocar... eu vou ver se eu abro aqui. Tá. Em Clóvis, assim, os elogios aqui... Tem uma pessoa, a Tâmia, está agradecendo por ter sanado as dúvidas dela e dando os parabéns. Aqui, ó. Ótimo. Tem meu celular, e aí meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram. Renascença Bem Viver é o nome da empresa que administra meu consultório e todas as atividades que eu faço nessa área. E tem um site que eu pretendo botar para nesse ano usar melhor. Ótimo. As pessoas aí vão dar um print e depois vão te adicionar aí nas redes sociais, com certeza. Júlio, você quer fazer o uso da palavra antes da gente encerrar? Eu acho que o Clóvis ia fazer uma prática, né, Clóvis? A prática, isso, a música. Vamos terminar com a prática. Isso, verdade. Ô, Clóvis, você acha melhor a gente, então, se despedir? Isso, a gente se despede, faz a meditação com a música, quando terminar, terminou. Tá, eu estou contando com isso para dormir hoje, hein, doutor Clóvis? Isso aí, então vamos. Você já está perto da cama, então ótimo. Então, Júlio, você quer fazer uso da palavra? E nós estamos com o doutor Luiz Cavalcante aqui também, que vai fazer o encerramento. É só agradecer a presença de todos aí nesse momento que estamos aí iniciando esse ano com a excelente palestra aí do doutor Clóvis e estaremos trabalhando aí, o nosso grupo técnico aí, vamos estar trabalhando durante esse ano com temas mensais, vamos estar sempre trazendo novidades aí para a gente. E que todos fiquem preparados e esperando para, na hora da inscrição, divulgar para todos os amigos aí, para ampliar a gama para todos. Aproveitar a deixa do Júlio, falar que nós já estamos com a programação, né, Sheila, do Dia do Farmacêutico. Já temos algumas coisas aí. Isso, e aí já convidar todos os presentes aqui, quem ainda não se inscreveu, corre lá, porque as vagas são limitadas, viu, gente? Eu queria agradecer muito ao Dr. Clóvis, mais uma vez, pela participação fantástica dele, trazendo um tema super interessante para a gente, e parabenizar os colegas farmacêuticos aí por ter buscado mais esse novo conhecimento, né, uma coisa tão importante, tão pertinente. Agradecer ao Dr. Júlio também e todo o trabalho do GT de prescrição. Vocês estão de parabéns, como sempre, um dos GTs mais atuantes. E se outras pessoas quiserem fazer parte, né, não só desse GT, desse grupo de trabalho, mas de outros também, é só nos comunicar através de um e-mail. Pode ser enviado para a comunicação, para a secretaria, para comissões@crfes.org.br, que a gente vai analisar, né, e havendo vaga nas comissões, vai ser um prazer tê-los trabalhando conosco. Então é isso aí, vamos para a prática, né, Clóvis? A gente está aqui para você. Boa noite a todos e um excelente 2021. Boa noite a todos. Boa noite. Então, inicialmente, gostaria de agradecer o convite. Temos aí já uma música da Nina, muito boa escolha. Exatamente as músicas que eu usei no período em que eu precisei de amparo e auxílio. Então, a meditação, acima de tudo, é um momento de contato consigo.
busca essa percepção do seu corpo neste momento. Preferencialmente, se possível, feche os olhos. Desliga-se de todo e qualquer pensamento, de tudo aquilo que tenha feito ao longo do dia, mesmo de todas essas informações que passamos ao longo dessa conversa, dessa troca de experiências sobre o sono. Este é um momento de profundo contato consigo, com seu corpo. Perceba o contato do seu corpo, a superfície que o mesmo se encontre apoiado. Sinta esse contato. Perceba igualmente o contato do ar, do ambiente que se encontra na sua pele. Identifique esse contato do ar. Perceba igualmente o contato do tecido da roupa que envolve o seu corpo. Calmamente, atento e consciente ao que esteja acontecendo agora, neste momento, com seu corpo, com você. Acompanhe a melodia da música, a tonalidade da minha voz, e vai sentindo essa tranquilidade, os seus pés. Sinta os dedos dos pés bem tranquilos e relaxados. Sinta as suas pernas tranquilas e relaxadas. Uma onda de relaxamento dos pés, das pernas. Sinta esse relaxamento atingindo o abdômen, indo ao tórax, tranquilizando sua respiração. Perceba o ar que entra e sai. Acompanhe apenas a respiração. O ritmo de entrada e saída do ar. Acompanhe esse ritmo natural do seu corpo. O ar que entra, o ar que sai. O ar que entra, o ar que sai. Acompanhe. Perceba igualmente os seus braços, suas mãos, tranquilos e relaxados. Seu pescoço, sua face, toda a sua cabeça. Vai se desligando de toda e qualquer tensão, ampliando um estado de paz e tranquilidade, de harmonia interior. Perceba esse estado de profundo relaxamento. Desliga-se de todo o incômodo, de todo o som, de todo o pensamento, de
toda e qualquer sensação que traga algum desconforto. Traga a sua atenção apenas para as regiões do seu corpo que estejam tranquilas e relaxadas. Permita que essa sensação de relaxamento amplie para as regiões vizinhas. Vá sentindo esse relaxamento te envolvendo progressivamente. Esse é um momento todo seu. Favoreça essa sensação de paz, leveza e tranquilidade. Sim, cada vez mais sua respiração tranquila e relaxada. Agradeça esse estado e se prepare para uma boa noite de sono. Levando a ela esse sentimento de paz, harmonia, tranquilidade. Leveza. Harmonia. Obrigado a todos. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Denise. Boa noite, Sheila. Boa noite, Júlia. Boa noite, Luiz. Gratidão, viu? Gratidão. Boa noite, Júlio. É difícil até sair, né? Estamos todos nós aqui agradecendo a oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite, Clóvis.